Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Quantos tipos de namoro existem para os jovens? O que é a teoria do funil no namoro? Por que os jovens adolescentes devem evitar um namoro sério? Por que a castidade nos mandamentos são essenciais? Por que ter só mãos limpas não será suficiente no último dia? Qual é o princípio maior para santificar o dia do Senhor? Por que é importante cuidarmos da saúde física e da saúde emocional? O que seria ter alto rendimento e baixa manutenção espiritual? Por que perseverar até o fim nos princípios do Evangelho é a chave de tudo? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramif Ensina. Então, nessa segunda parte da aula do Vem Segue dessa semana, como nós vimos na primeira parte, nós estamos vendo as 18 maneiras de conservar o vigor, onde nós estamos aprendendo sobre o folheto, ou de uma maneira estamos abordando o folheto para o vigor da juventude, principalmente para os jovens e os pais. E eu os convido, a usar esse material em seus estudos pessoais no Vem Segue-me, como um estudo adicional, reforçando e aprendendo as doutrinas, como nós estamos vendo. Então, como nós vimos na primeira parte, nós vimos das 18 maneiras de conservar o vigor, nós vimos as 9 primeiras. Agora nós vamos ver as outras 9, E só antes, lembrando aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, convide as pessoas, compartilhe com as pessoas que vocês gostariam e convide as pessoas para se inscreverem no canal, para nós podermos atingir um número maior do que 1000. Já passamos de 1000, mas que nós possamos aumentar mais os participantes e inscritos. Então nós vamos ver agora, dessas 18 maneiras de conservar o vigor, nós vimos as primeiras 9 e agora vamos ver as outras. Então agora vamos falar da 10ª. A 10ª maneira, conforme também o manual, é o namoro. Então, não namore até que tenha pelo menos 16 anos de idade. Namorem apenas quem tiver padrões elevados. Quando começarem a namorar, saiam em grupos ou em pares. Planejem atividades que os ajudem a permanecer próximo ao Espírito do Senhor. Vamos lembrar que, na verdade, embora essa instrução, pelo menos com 16 anos, para começar a conhecer as pessoas, mas não aquele namoro que é um compromisso, mesmo porque os rapazes, por exemplo, devem estar focados em se preparar para ir para a missão. E não em namorar, fazer um namoro sério. Nós vamos aprender algumas coisas aqui a respeito do namoro, ou desse namoro que é a visão correta, Muitos jovens, às vezes, quando completam 16 anos, eles já, agora posso namorar, Então nós temos que aprender duas coisas a respeito do namoro. Então a primeira que nós vamos ver é que tem 2 tipos de namoro para os jovens. Então, para começar, em termos gerais, o significado da palavra namoro pode ser um pouco confuso, já que atualmente ele parece implicar algo mais sério do que esperamos que signifique para os jovens da igreja. Há 2 tipos diferentes de namoro, que é os encontros e os namoros sérios. A diferença dos dois, o encontro e o namoro sério, a diferença é na exclusividade. Então, isso do que o manual para o vigor da juventude está dizendo que é considerado só a partir dos 16 anos, o namoro, embora eu use a palavra namoro, mas o correto seria encontros, Ou seja, por isso que a igreja, ela na verdade proporciona atividades para os jovens para se conhecerem, tanto que diz lá que quando você estiver tendo encontros, que possa fazer isso em grupos, em pares, com os familiares, E não algo que é exclusivo. O rapaz é exclusivo e a moça é exclusiva, Isso é só no momento em que
O namoro sério deve ser usado quando há aquele ou já está no caminho para um casamento, né? Então nós vamos ver algumas, né, citações, e uma delas foi do presidente Hinckley. E o presidente Hinckley ensinou o seguinte: o namoro firme entre pessoas de pouca idade costuma acabar em tragédia. Há estudos que mostram que quanto mais tempo um menino e uma menina namoram, maior é a probabilidade de fazer coisas que não deveriam. É melhor sair com várias pessoas diferentes até vocês estarem prontos para casar. Então isso é um conselho de um profeta. Então que a diferença da palavra namoro seria encontros, né? Então que possa, né, realmente sair que não tenha uma exclusividade com o rapaz ou uma exclusividade com a moça. E isso também, quem quiser ler mais na íntegra, palavras do presidente Hinckley, é Conselhos de Oração do Profeta para os Jovens, está na Liahona de abril de 2001. O presidente Bodyk Packer também nos deu um conselho em relação a isso. E ele disse: evite o namoro firme. O namoro firme inclui planos para o casamento, e isso sem dúvida deve ser adiado até você ter saído da adolescência. Por isso que o namoro no manual para o vigor da juventude, nós temos que entender, até os 16 anos, seria os encontros, começar a conhecer, né, o rapaz e a moça, né, de sair em grupos, né, aí o rapaz vai para a missão, ele já conheceu várias moças, depois quando ele voltar, então ele vai tomar a decisão de ter um namoro sério, já com a visão de um casamento, como o Elder Bodyk está dizendo. E isso está no discurso também, você está no banco do motorista, na Liahona 2004. Esse discurso eu recomendaria para os jovens lerem juntamente com seus pais. É muito interessante essa analogia que o presidente Packer faz, por isso que o título do discurso é esse: você está no banco do motorista. Eu não vou falar muito desse discurso para já não contar o final, né, da história, mas eu os convido a estudar esse discurso na Liahona de julho de 2004 e vai dar ou vai ampliar a nossa visão em relação a esse assunto, né? O que nós podemos aprender aqui com a teoria do funil, o funil do namoro, né? Que a primeira parte do funil é o conhecimento, conhecer pessoas, que é a amizade, os encontros, né? É isso que tem que acontecer. A segunda parte do funil é a amizade, ter coisas em comum, e normalmente é isso que acontece, né? Seção 88, versículo 40 diz que as coisas se atraem, né? Então tem alguns interesses comuns que vai atrair, vai gostar mais, né? Depois a outra parte desse funil é os encontros, amizade para atividades, mas em grupos, né? Com pessoas, até com os membros da família, né? Aí sim, depois da missão, aí então se pensa no namoro sério, que aí é um acordo de exclusividade. Aí é um namoro sério, que já está se falando, pensando em se casar. Então aí tem uma exclusividade. E a outra parte aí então é o noivado, que é uma decisão de casamento na casa do Senhor, no templo. E por fim é o casamento no templo, né? E aí então os dois, é um processo, tanto do rapaz quanto da moça, das famílias, né, dos dois lados, e até chegar a esse ponto de se casarem no templo e de realizar esse convênio eterno, né, em suas escolhas. Então, que nós possamos ter essa visão correta, né, que às vezes é um pouco equivocado, ensinado ou entendido, né, de que com 16 anos pode-se ter. Às vezes nós vemos alguns casaizinhos de namorados na igreja, e no mundo, né, mas na igreja também, que às vezes parece que já são marido e esposa, né, de tanta exclusividade que um tem com o outro, né? Então é algo que nós precisamos tomar cuidado, mesmo porque as moças, elas têm que incentivar os rapazes a irem para a missão. Se a moça também tem o desejo de ir para a missão, os dois vão, né, muito provavelmente nos encontros, nas conversas, nós vamos para a missão, depois da missão a gente conversa e vamos ver o que dá. Mas o rapaz é uma responsabilidade para a missão. Nós vamos ver daqui alguns pontos das maneiras para se manter o vigor, que um deles que nós vamos ver aqui é que todo rapaz tem o dever, todo rapaz de sacerdócio Arão tem o dever de se preparar para servir uma missão, né? Aí nós vamos ver aqui
A outra maneira, a 11ª maneira, é a pureza sexual. Os poderes sagrados de procriação devem ser empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Mais uma vez, a citação, proclamação ao mundo, à família. E aqui está dizendo que os poderes sagrados da criação, ou seja, o marido e a mulher, só podem ter na verdade, um relacionamento, né, para ter filhos quando estiverem legalmente e legitimamente casados, conforme nós aprendemos também na proclamação da família, né? E essa é a vontade do Senhor. Ampliando a visão nisso, no que tange à intimidade humana, vocês precisam esperar, devem esperar até poderem doar tudo, e só poderão fazer quando legal e legitimamente casados. Se persistirem em buscar satisfação física sem aprovação divina, correm o terrível risco espiritual e psíquico de debilitarem tanto seu desejo de intimidade física como sua capacidade de dedicarem-se integralmente a um amor verdadeiro no futuro. Pode ser que vocês descubram horrorizados que deveriam ter preservado o que gastaram e que só a graça de Deus poderá restituir a virtude que desperdiçaram tão levianamente. No dia de seu casamento, o melhor presente que poderão dar ao seu companheiro eterno são vocês mesmos, mas em seu melhor estado, limpos, puros e merecedores da mesma pureza do seu cônjuge, né? Então isso foi ensinado pelo presidente Holland, o Elde Holland, do Coro dos 12, né? Conforme a referência aí e o título pureza, né, sexual. O 12º ou a 12ª maneira de conservar o vigor é arrependimento. Por meio da expiação do Salvador, vocês podem receber o perdão e ser limpos dos seus pecados ao se arrependerem. Confesse seus pecados ao Senhor e àqueles a quem ofenderam. Se os pecados forem sérios, deve confessá-los ao seu bispo. E para nós podermos ter uma visão mais ampliada, o nosso desejo sincero deve ser o de ter mãos limpas e coração puro. Tanto receber a remissão de nossos pecados, dia após dia, como andar sem culpa diante de Deus. Ter apenas mãos limpas não será suficiente quando estivermos diante de Deus, que é puro e que, como um cordeiro imaculado e incontaminado, derramou livremente seu precioso sangue por cada um de nós. Isso foi de um discurso do Elder Bedner, do Coro dos 12 também, intitulado Mãos Limpas e Coração Puro. Aqueles que quiserem ler, está na Liahona de novembro de 2007. O 13ª ou a 13ª maneira de conservar o vigor é honestidade e integridade. Sejam honestos consigo mesmos, com os outros e com o Senhor. Não racionalize achando que não há mal em ser desonesto. Racionalizar é parar para pensar, bom, devo ou não devo ser honesto? Devo roubar ou não devo? Nós já temos que ter isso na mente e no coração, e não racionalizar, né? E não permitir que os outros nos convençam de que não tem problema. Para nós termos uma visão mais ampliada sobre isso, a honestidade é mais do que não mentir, é dizer a verdade, proclamar a verdade, viver a verdade e amar a verdade. Colar na escola é enganar a si mesmo. Vamos à escola para aprender. Iludimos a nós mesmos quando tiramos proveito ilícito dos esforços e conhecimento alheios. O roubo se tornou demasiado comum no mundo. Esse pecado assume várias formas: furtar em lojas, apoderar-se de carros, aparelhos de som, CD, videogames e outros objetos pertencentes a outra pessoa. Roubar o tempo também no trabalho, dinheiro e mercadorias dos empregadores. Pegar emprestado sem a intenção de devolver. Ninguém jamais conquistou algo de valor por meio do roubo. De valor espiritual, valor nobre, né? Qualquer tipo de roubo é indigno de um portador do sacerdócio. Presidente James Foster. Então, a importância de podermos cultivar cada vez mais a honestidade e a integridade na mente e no coração. Não temos dúvida do que vamos fazer. Já temos na mente, se acontecer determinadas situações, eu já sei como eu tenho que proceder. A 14ª maneira é santificar o dia do Senhor.
Comprometer-se a assistir às reuniões da igreja é uma decisão de grande significado em seu empenho para santificar o dia do Senhor. Para um melhor entendimento, nós vamos ver aqui o presidente Nelson, ainda quando era membro do Coro dos 12, ele contou essa experiência. Quando eu era jovem, não sabia exatamente quais atividades eram aceitáveis no dia do Senhor. Li várias listas do que era permitido ou não no dia do Senhor, todas compiladas por terceiros. Mas agora eu tenho um melhor entendimento, adquirido em duas passagens do Velho Testamento. E ele cita Êxodo 31 e Ezequiel 20. Refleti sobre essas escrituras, abriu minha mente. Meu comportamento no dia do Senhor constitui meu sinal ao Senhor de minha estima e consideração por Ele, e de meus convênios assumidos com Ele. Concluí que nossas atividades no dia do Senhor serão adequadas quando as encararmos honestamente como um sinal pessoal de nossa dedicação ao Senhor. Então, o maior princípio na observância em guardar o dia do Senhor é essa. O que eu vou fazer? Talvez alguns membros às vezes esperam ou gostariam que a igreja fizesse uma lista, como o presidente Nelson ensinou aqui, que às vezes é uma lista do que pode e o que não pode fazer. E na verdade o Senhor nos permite tomar essas decisões com inspiração e da maneira correta. Então eu vejo aqui esse princípio que o nosso profeta está ensinando é um princípio mais elevado, para nós pensarmos aquilo que eu preciso fazer. Eu estou, qual é na verdade o sinal que eu estou dando ao Senhor, da minha obediência, do meu amor e do meu desejo genuíno de guardar no dia do Senhor, Então, para cada um são muitas situações. Então, é difícil explicar ou dar exemplo para não tentar dizer que um determinado comportamento é justificável e outro não. Então, nós é que temos que decidir isso. Então, talvez o princípio maior que nós temos que ter na mente é esse. O que você precisa fazer no dia do Senhor? Aí você vai pensar nessa pergunta. Qual é o sinal que eu estou dando ao Senhor em amor a esse dia? E você vai então por inspiração, ou vai fazer, porque é necessário, porque precisa, ou às vezes é algo que você poderia fazer um sacrifício maior, abrir mão, e aí cada um vai decidir. Por isso que a doutrina é algo que nós temos que ensinar corretamente, como essa que o presidente Nelson está nos ensinando. O presidente Nelson não está dizendo, é errado fazer isso ou certo fazer aquilo. Só está dizendo, olha, pensem a respeito do que você precisa fazer e pense qual é o sinal que eu estou dando ao Senhor do meu amor por Ele nesse mandamento, guardar o dia do Senhor. A 15ª maneira de conservar o vigor é dízimos e ofertas. Paguem o dízimo integral, compareçam à entrevista de declaração do dízimo e obedeçam à lei do jejum. Nós podemos aprender com os profetas e os apóstolos a respeito desse mandamento, tão importante quanto os outros 9, Então aqui diz o seguinte: o pagamento do dízimo é um privilégio sagrado. Ao pagarmos o dízimo, demonstramos gratidão por tudo que Deus nos deu e lhe devolvemos parte do que recebemos. O dízimo é usado para construções de templos e capelas, traduzir e publicar escrituras, fazer o trabalho missionário de história da família e edificar de outras maneiras o reino de Deus aqui na terra. A lei do jejum inclui a abstinência de alimentos e líquidos por 2 refeições consecutivas, e para fortalecer sua autodisciplina e espiritualidade, e a doação de uma oferta generosa para ajudar e cuidar dos necessitados. Então, a lei do dízimo é 10% do que a pessoa recebe, e a lei do jejum já é uma oferta generosa, onde nós temos que nos abster por 24 horas de 2 refeições, e esse valor então nós podemos ofertar na oferta de jejum para que então possa ser ajudado as pessoas necessitadas. Esse é o propósito do cumprimento desse mandamento também. A 16ª maneira de conservar o vigor é saúde física e emocional. Então guardem a palavra de sabedoria, comam alimentos nutritivos, façam exercício regularmente e durmam o suficiente. Não façam uso de drogas ilícitas, álcool, café, chá ou produtos derivados do tabaco.
Não abuse de medicamentos com ou sem receita médica. Então, para nós podermos ter uma visão mais ampliada disso, né? E ele diz que o seu corpo é um templo, uma dádiva preciosa de Deus. Vocês serão abençoados se cuidarem bem de seu corpo. Decida obedecer a palavra de sabedoria. A seção número 89 fala claro sobre isso. Esta obediência permitirá que fique livre de vícios prejudiciais e os manterá no controle sobre sua própria vida. Ganhará uma mente alerta e lúcida e a orientação do Espírito Santo. Nunca permita que a oposição e qualquer pessoa enganem você de modo a pensar que a violação desta lei tornará você mais feliz, popular ou atraente. A sua saúde emocional também é importante, pode afetar seu bem-estar espiritual e físico. A frustração e a tristeza ocasional fazem parte dessa vida mortal. Entretanto, se você tiver sentimentos prolongados de tristeza, desesperança, ansiedade ou depressão, converse imediatamente com seus pais, seu bispo, e procure ajuda profissional. Faça tudo o que puder para salvaguardar sua saúde física e emocional, para que consiga alcançar o seu potencial. Então hoje é algo que é levado muito a sério, né? Principalmente para a igreja. Ela tem vários programas de autossuficiência, programas para ajudar pessoas, né, que às vezes têm esses desafios emocionais, né? Então, que nós possamos buscar essa ajuda. Se você realmente sente que precisa de ajuda, busque seus pais, seus líderes e aproveite a oportunidade desses programas e dessas ajudas que a igreja tem em relação a essa parte emocional, ok? A 17ª maneira de conservar o vigor é serviço, trabalho e autossuficiência. Então, trabalhem e sirvam ao próximo em suas designações na igreja, em casa, na escola e na comunidade. Procure se tornar autossuficientes usando suas habilidades que Deus lhes deu. Então, é uma forma também de nós podermos conservar o vigor. Para podermos ter um melhor entendimento, o serviço prestado às pessoas é uma característica importante dos discípulos de Jesus Cristo. Um discípulo está disposto a carregar o fardo das outras pessoas e a consolar os que necessitam de consolo. Em geral, o Pai Celestial supre as necessidades das pessoas por meio de vocês. A autossuficiência não significa que precisamos ser capazes de fazer todas as coisas sozinhos. Para ser verdadeiramente autossuficiente, precisamos aprender a trabalhar com outras pessoas e voltarmos ao Senhor para pedir-lhe ajuda e forças. Então, ser autossuficiente é buscar realmente fazer as coisas sem ficar realmente dependendo de tudo e de todos. Mas também não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinho. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Sempre nós vamos ter que ter uma ajuda, um auxílio, um conselho. E os nossos pais, os líderes, os programas da igreja, todas as oportunidades boas que nós podemos encontrar no governo e outros meios, é bem-vindo, né? E nós temos que buscar fazer isso. Em relação à autossuficiência, eu gostaria aqui de citar para vocês o Elder Maxwell, que foi um membro do Coro dos 12 Apóstolos, e ele, na verdade, faleceu em 2004. Ele ensinou: os discípulos que precisamos na igreja são os que chamamos de membros da igreja de alto rendimento e pouca manutenção. Então, o que a igreja proporciona, ensinando os princípios, se nós obedecermos, buscarmos viver, aplicar os princípios, nós vamos nos tornar pessoas de alto rendimento, autossuficientes. E claro, todos nós, como eu disse, ninguém faz nada sem uma ajuda, né? Todas as coisas. Então, que tenha pouca manutenção, né? Espiritualmente falando. Então, que nós possamos ser membros, líderes de alto rendimento e de baixa manutenção, né? Para que nós possamos poder nos tornar autossuficientes, né? Como os princípios do Evangelho nos ensinam. A 18ª maneira de conservar o vigor, ou seja, nós já vimos todas, né, que estão no manual, é prosseguir com fé, ou seja, perseverar até o fim.
Sejam fiéis ao Senhor e sua igreja. Ore regularmente, em particular, e estude as Escrituras. Guarde seus convênios e ouça os sussurros do Espírito. O Senhor os ajudará a enfrentar suas provações e desafios. Ok? Então, com melhor entendimento, os padrões elevados apresentados nesse livreto, então nós vimos aqui as 18 maneiras de conservar na primeira parte as 9 e nessa segunda parte da aula as outras 9. Então, totalizando as 18 maneiras de conservar o vigor. E por que é importante perseverar até o fim? Porque esses padrões elevados que estão sendo apresentados nesse livreto são guia para ajudá-los a fazer escolhas corretas. Então é um guia, é uma orientação. Lembra que nós vimos lá na primeira parte da aula, a sessão número 52, versículo 14 e 18, que o Senhor falou que daria um modelo em todas as coisas. E esse é um modelo que ele deu. É um livreto que podemos dizer é prático, rápido de ler. Isso aqui você pode ler num dia só, tranquilamente. Agora, ler é uma coisa, estudar é outra. Por isso que eu disse que eu os convido a incorporar esse folheto no estudo do Vem Segue em família. Procurar ver onde encaixa essas maneiras de conservar o vigor dentro daquilo que nós estamos estudando no Velho Testamento. E vocês vão identificar muito facilmente os princípios e a doutrina que esse folheto tem. São maneiras para conservar. E diz, examine com frequência esses padrões e pergunte a si mesmo. Então, é com frequência, não é guardar o folheto, ler uma vez só e guardar. Consulte ele. Quando você estudar o Vem Segue diariamente, numa lição, procure lá no índice qual é o assunto que aquela lição pode se conectar com o que o folheto está ensinando. Então aí examine isso com frequência e também se façam essa pergunta: estou vivendo da maneira que o Senhor deseja que eu viva? E de que modo fui abençoado por seguir esses padrões? Então você mesmo fazer uma avaliação pessoal. Eu já segui esse padrão dessa forma e qual foi os resultados, os frutos, se foram bons, E até você pode compartilhar com a família e com os seus amigos. E aí diz, os rapazes do sacerdócio arônico devem comprometer-se a servir uma missão de tempo integral. Esse é um dever do sacerdócio. Mantenham-se puros e dignos e esforcem-se diligentemente para preparar-se para representar o Senhor como missionários. Então lembra que nós falamos a 10ª maneira de conservar o vigor, nós falamos do namoro. Por isso que os rapazes eles têm que focar nisso. Os rapazes do sacerdócio arônico, embora vocês podem ter encontros a partir dos 16 anos, participar de atividades e poder sair em grupos, rapazes e moças, junto com a família também, para irem se conhecendo. E aí o rapaz vai para a missão e a moça também talvez vá. E aí quando voltarem é que vão então ter um namoro, na verdade, sério, aí já conversar sobre um compromisso, uma exclusividade, para chegar então no noivado e no casamento. Ok? Então eu espero que nós possamos ter aprendido e lembrar que essas 18 maneiras de conservar o vigor, para os pais, usem com seus filhos, estudem com eles, e às vezes até lembra daquilo do Para a Vigor da Juventude. Aliás, os jovens, além desse folheto, tem um folheto de bolso, que faz um resumo disso tudo. Isso que nós vimos aqui das 18 maneiras de conservar o vigor, partes estão no folheto e uma outra parte aqui, inclusive isso foi um discurso dessas 18 maneiras de conservar o vigor, na Liarrona de outubro de 2008, a partir da página 25, ele dá de uma forma mais clara 18 maneiras de conservar o vigor, e aí conta algumas experiências, pessoas contando experiências pessoais, dizendo o quanto é uma bênção, viver esses princípios, e então que vocês possam procurar essa Liarrona, de outubro de 2008 e estudar também, tanto o próprio folheto como essa Liarrona tem esse discurso especial, 18 maneiras de conservar o vigor, a partir da página 25. E vocês vão ver lá que muitas das coisas que nós vimos aqui hoje, nessas duas aulas, na primeira parte e na segunda parte, estão
o que está nessa liarrona e também no folheto para o vigor da juventude. E aí vamos ampliar ainda mais nossa visão daquilo que podemos escolher fazer e fazer o melhor. Então, aos jovens principalmente, né, eu os convido a realmente, de verdade, estudar esse folheto. Talvez alguns já estejam estudando, reforcem isso, não deixem de fazer, como diz o último item, o 18º, a 18ª maneira de conservar é perseverar até o fim. Sempre usem. E vocês vão ver que, inclusive, quando vocês forem para a missão, vocês talvez vão até usar esse folheto e muitas coisas desse folheto para ensinar famílias. Às vezes até oferecer para os jovens que vocês ensinam. Olha, esse é o padrão que na nossa igreja nós vivemos. Os missionários vão ensinar uma família e às vezes alguns pais eles não se interessam muito, mas autorizam seus filhos a ouvirem as lições. Talvez é uma boa oportunidade para os missionários usar esse folheto para dizer para os pais, olha, e eles assistindo às lições e dizer, esses são os padrões que na igreja nós buscamos viver, né? E é para os jovens e para os pais também, mas para que vocês saibam o que nós estamos ensinando para eles, né? Então é uma boa forma de nós ensinarmos e até mostrarmos para as pessoas que temos um modelo, porque foi o Senhor que deu, nós temos um modelo, né? E que cada um vai ler, estudar e aplicar da melhor forma possível. Mas esses são os padrões que nós ensinamos na igreja e até vocês como missionários prestar um testemunho, né? Que você viveu esses padrões, que você busca viver esses padrões e que isso é uma bênção, né? E tanto para você quanto para as pessoas que tomarem a decisão de também cumprir. Então que nós possamos ensinar isso e além disso é viver isso, buscar viver para poder então ter um testemunho pessoal e poder ensinar as pessoas. 18 maneiras de conservar o vigor. É para qualquer idade, embora esse é um folheto específico para os jovens, mas serve para qualquer membro da igreja, ou mesmo que seja amigo da igreja, pode viver esses padrões e vai ser abençoado. Então, que nós possamos realmente usar da melhor forma possível, em família. Os pais, aproveite, leia o folheto e diga, filho, lembra lá do item no Para o Vigor da Juventude, e o filho vai se lembrar das suas responsabilidades também. Então, que possamos fazer o melhor com isso e até a próxima aula. Obrigado.